Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Eu gravei o vídeo anterior comentando sobre a notícia da Folha de São Paulo a respeito da suposta posição da primeira-dama Michele Bolsonaro de querer retirar as imagens sacras católicas do Palácio do Planalto. Muita gente replicou que a Folha de São Paulo fez uma fake news, enfim, né? Inclusive Bernardo Kister e muitos outros. Só que me parece que a argumentação e a resposta do Planalto não foi muito convincente. Me pareceu bastante frágil essa argumentação, né? Primeiro porque criaram uma espécie de general Milton Mourão devoto que queria a imagem de Santa Bárbara para o Jaburu, né? Bom, partindo do pressuposto de que ele é maçom, então eu tenho lá minhas dúvidas sobre esse tipo de devoção. Porém, é até possível, ainda que possa parecer inverossímil, que aconteça esse tipo de expediente. O problema da história, da narrativa, é que ficou o disse-me que não me disse, né? É a versão da Folha de São Paulo contra a versão da primeira-dama e do próprio Jair Bolsonaro. Então, realmente, a não ser que haja alguém com uma certa imparcialidade, uma certa dose de informação, de resto, nós vamos ficar na dúvida a respeito de ter havido ou não a intenção da primeira-dama de ter desejado ou então cogitado retirar as imagens barrocas, inclusive que existem no Palácio do Alvorada. É preciso ainda também acrescentar uma outra coisa, já que há uma controvérsia. Se Dona Michele Bolsonaro está incomodada com uma notícia do fake news, como está se dizendo por aí, espalhado pela versão neocon-bolsonariana, então é factível que ela entre com um processo contra a Folha de São Paulo. Agora, se, a despeito desses eventos, ela não entrar com esse processo, a coisa já ficou um pouco mais nebulosa. Mas é uma dica, não? Já que todo mundo alardeia o fake news da imprensa, e que de fato existe, mas ninguém faz algo efetivo contra esses fake news. Porque se um jornalista está espalhando falsa informação, então nada mais lógico que você entre na justiça e desmascare o jornalista, ou a jornalista. Mas, da feita que se atira para todos os lados dizendo que existem fake news, mas ninguém faz coisa nenhuma, então na prática me parece um ato no mínimo de impotência, ou então de inoperância. A partir do fato de que os evangélicos têm profunda hostilidade aos símbolos católicos, e partindo do fato de que alguns pastores protestantes fizeram certos comentários, inclusive defendendo a ideia de que, de fato, não haveria nenhum problema em tirar esses símbolos, não? Uma vez que a primeira-dama moraria no recinto e, portanto, ela poderia fazer a decoração que quiser. Contudo, o que me parece bastante não muito polido são de duas coisas. Primeiro, porque a Igreja Católica tem uma tradição dentro do nosso país, com toda a crise por que ela está passando atualmente. Ou seja, a nossa história foi consolidada pela Igreja. Não há nenhum credo religioso, nenhum tipo de perspectiva neste sentido que possa superar o passado histórico da Igreja Católica. Nem mesmo o candomblé, umbanda, tudo isso aí é invenção de intelectual, em grande parte, né? Porque sempre foram manifestações marginais dentro da cultura brasileira. Na prática, o elemento central é o elemento português católico. E esse foi o elemento devocional predominante e que remodelou, inclusive, o caráter do povo brasileiro, o elemento moral do povo brasileiro, não? Para o bem ou para o mal. Ainda que essa remodelação não foi suficientemente perfeita por N razões históricas que eu poderia comentar em outra situação. Mas eu penso que, por outro lado, o próprio posicionamento dos evangélicos é bastante suspeito. Porque se, por um lado, eles ignoram ou querem ignorar ou simplesmente querem apagar a história do Brasil, uma vez que pessoas como Malafaia e muitos outros já expressaram opiniões extremamente
pejorativas e até mesmo hostis à Igreja Católica, então não me assustaria se, de repente, a dona Michele Bolsonaro, que tem fama de ser uma evangélica extremamente severa, de repente tenha conjecturado tal situação. E o que me parece é que muitas pessoas tentaram livrar a barra do Bolsonaro e livrar a barra da primeira-dama. Isso demonstra uma certa falta de tato político, porque outros indícios também mostram que essa história possivelmente pode ter sido verdadeira. Vejam, por exemplo, a ideia de Bolsonaro de criar um culto ecumênico e não seguir a missa. Ora, para um sujeito que se diz católico como ele, pelo menos ele deveria ser coerente. Ou seja, mesmo que ele tenha uma aliança com os evangélicos, mesmo que ele tenha apoio dos evangélicos, não quer dizer que necessariamente vá aderir à religiosidade dos evangélicos. Cada um no seu quadrado. Se os evangélicos tivessem apoio dos católicos nessa situação, eu tenho plena certeza de que esse candidato evangélico, esse presidente evangélico, jamais participaria de uma missa católica. Então, por que a recíproca não é verdadeira para os católicos? Porque os católicos sempre têm que renunciar, sempre têm que abrir mão de certos espaços, né, para agradar ao resto. Porque, na verdade, existe uma campanha sistemática de difamação contra a Igreja Católica, como também contra os católicos. Ou seja, o catolicismo é mal visto e estigmatizado. Não somente por uma mentalidade anticristã como um todo, como também entre aqueles que rivalizam com a fé católica, como, por exemplo, os protestantes. Há, dentro do meio protestante, uma certa megalomania de achar que eles têm cabedal cultural e intelectual para substituir o catolicismo no país. Em todas as áreas do conhecimento, como também em todas as áreas da cultura. Só que nós percebemos que, até mesmo num governo que foi apoiado maciçamente pelos evangélicos, como no caso do presidente Jair Bolsonaro, os quadros que nós estamos vendo atualmente não são protestantes, são ou católicos ou então militares. É preciso dizer, talvez, que os militares estão governando o Brasil, e a gente nem tenha percebido isso. Se houve alguma intervenção militar, foi nesse sentido. Só que foi dentro dos trâmites democráticos legais. E hoje nós percebemos que a qualidade técnica da equipe de Bolsonaro é elogiável, e justamente porque tem uma influência do meio militar. E vamos até mais além sobre isso. Nós percebemos que dentro do meio protestante, eles podem ser muito bem organizados politicamente no âmbito da militância, mas no âmbito dos cargos técnicos, eles deixam a desejar, né? Ou seja, no final das contas, os protestantes não têm nenhum paradigma ou nenhum projeto realmente substancial que possa ser digno de nota dentro do governo Bolsonaro, a não ser naturalmente a indicação da dona Damares Alves, que, a despeito de algumas diferenças, de algumas idiosincrasias, ela tem uma ficha corrida elogiável no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, em particular o direito dos indígenas, das crianças indígenas que estavam sendo assassinadas sob a batuta da FUNAI e de alguns antropólogos picaretas. Mas já voltando sobre essa questão, se nós observarmos o projeto protestante para o Brasil no âmbito político, já começa pelo primeiro grande erro que Bolsonaro acabou adotando junto com seu filho, Eduardo Bolsonaro, no que diz respeito à nossa relação diplomática, ou seja, de nós darmos uma reviravolta radical, uma vez que nós temos relação com o mundo árabe, e de repente alinharmos ao Estado de Israel de uma forma irrefletida para agradar aqueles que são judaizantes, dispensacionistas, enfim, esses tipos delirantes, inclusive pastores protestantes que acreditam nessa baboseira, pastores neopentecostais, enfim. Quando, na verdade, o exército, talvez dando uma prensa no Bolsonaro, ou até mesmo a bancada ruralista, mostram que a nossa posição com relação a Israel, no que diz respeito à transferência da capital de Tel Aviv para Jerusalém, seria altamente prejudicial à diplomacia brasileira e mais, nós teríamos o risco de nos isolarmos dentro do mundo árabe. Atualmente, nós temos relações extremamente amistosas com o mundo árabe
E podemos ter relações amistosas com o Estado de Israel sem se envolver na briga e na geopolítica israelense e também na geopolítica americana. E, no entanto, boa parte dessa influência no âmbito da diplomacia, dessa mentalidade um tanto subserviente, que no meu entender é bastante perigosa, é largamente defendida por setores protestantes e setores neoconservadores. A sorte é que os militares e os demais quadros do Estado brasileiro não dão ouvidos a essas pessoas. E simplesmente essas pessoas foram solenemente ignoradas. E vou mais além. Existe algo bastante emblemático nessa situação política, como no caso do senador ou ex-senador Magno Malta, que, sendo uma pessoa bastante significativa no meio evangélico, acabou sendo preterido pelo governo Bolsonaro. E é explicável isso por duas maneiras que nós podemos até conjecturar dentro daquilo que aconteceu no processo eleitoral que elegeu Bolsonaro presidente. Primeiro, porque Magno Malta se recusou a ser vice do deputado e agora presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, vamos analisar a seguinte lógica. Ele recusou justamente porque ele não confiou na candidatura do Bolsonaro. Logo, ele preteriu o Bolsonaro na situação, causou uma certa crise, uma vez que Bolsonaro teve um grande problema de estabelecer um vice. E a nossa sorte, por assim dizer, foi que o general Mourão, com todos os defeitos dele, é uma pessoa que também tem suas qualidades. E nós tivemos até a sorte de nos livrarmos de Magno Malta, porque Magno Malta, vice-presidente, no meu entender, não era uma pessoa lá muito confiável. E como Magno Malta agora perdeu o Senado, não se reelegeu, então ele não tem mais poder de barganha com relação ao governo Bolsonaro. Porque talvez o elemento em que poderia ter peso na participação do governo seria o fato de ele se reeleger. E aí ele poderia ser um homem articulador do governo. Mas qual é o poder de barganha que hoje o senador ou o ex-senador Magno Malta tem? Nenhum. Ele não tem nada a oferecer ao governo Bolsonaro. E, portanto, ele foi preterido, ele foi simplesmente ignorado. E mais, o pastor Silas Malafaia, que adora aparecer, ficou indignadinho por conta disso, né? Os evangélicos apoiaram o Bolsonaro e blá 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 blá. Só que eu acho que o Bolsonaro tomou uma medida que, no meu entender, por muita pressão de quem o apoiou de fato dentro da logística dele, que foram os milicos, eu penso que ele acabou escolhendo as pessoas dentro das qualidades técnicas e não dos conchavos políticos, tal como esses pastores evangélicos de fato ambicionavam. E, no final das contas, hoje em dia os quadros políticos são militares, liberais na economia e, pelo menos no âmbito da cultura, um católico, como o Ricardo Velez Rodrigues, embora sendo um católico liberal conservador. Em suma, meus amigos, voltando à narrativa da primeira-dama. Eu acho, e eu posso estar errado aqui, mas eu acredito que a informação da Folha de São Paulo não foi falsa, não. E as explicações referentes a essa história do lado de Bolsonaro e de sua esposa não foram muito convincentes. Até porque existe todo um processo aí de protestantização do Bolsonaro. E não me venham dizer que Bolsonaro faz isso para agradar o público evangélico. Ninguém precisa agradar o público evangélico sendo evangélico. Basta negociar com os evangélicos. Basta ter personalidade para isso. E eu acho que o problema do Bolsonaro não é falta de personalidade sendo católico, mas sim o fato de que ele, lenta e gradualmente, está se convertendo ao protestantismo. Ou, pelo menos, ele demonstra esse aspecto protestantizado. Primeiro, ele vai lá se batizar com o tal do pastor Everaldo, nas águas do Rio Jordão. Depois, ele se casa na igreja evangélica lá, e quem ministrou o casamento dele foi logo o pastor Silas Malafaia. O terceiro ponto é que quando ele fazia as lives dele, seja no Facebook ou então no YouTube, nunca vi um símbolo católico. No máximo vi símbolos judaicos, já que é a mania dos evangélicos da atualidade fazerem essas macaquices, né, com simbologias religiosas que não tem nada a ver com o cristianismo. E depois ele veio com esse papo de culto ecumênico, quebrando uma tradição que é da Santa Missa.
Até porque o nosso país é tradicionalmente católico, ou pelo menos ainda é tradicionalmente católico, e esperemos ainda que o seja. E vejam que quando ele coloca esses pontos, ele consegue ser mais radical no aspecto da secularização do que muitos governos de esquerda, porque os governos de esquerda ao menos fingiam ser católicos. Claro que o catolicismo não pode ser julgado na aparência, tem que ser julgado no conteúdo, mas ao mesmo certas formalidades os esquerdistas não mexiam, até para, né, fingir que eles são alguma coisa. Mas Bolsonaro nem isso. Bolsonaro tem uma visão radicalmente distinta no que diz respeito à religiosidade. Então, os católicos não devem se iludir por esse programa chamado conservador, porque ele é um engodo em alguns pontos. Obviamente que Bolsonaro vai precisar de certos apoios para que faça um bom governo, e de fato nós desejamos que ele faça um bom governo. Mas é bom que ele fique com a anteninha acesa e pensar que ele não pode fazer tudo o que ele acha que quer. E esse pessoal protestante, evangélico, também tem que se tocar um pouquinho no fato de que este país ainda é um país católico. Mesmo com toda a crise da igreja, mesmo com o processo de secularização que existe e que cada vez mais o catolicismo perdendo espaço. Mas é bom que eles contenham o facho, porque é preciso ter respeito pela igreja. E eu penso que falta a certos setores evangélicos esse tipo de atitude um tanto mais polida, porque se nós observarmos bem, os católicos em nenhum momento são abertamente hostis aos protestantes, mas vemos aí inúmeros casos de iconoclastia, de quebra de imagens ou coisa parecida, que no meu entender bastante deselegantes e que mostram uma certa rusticidade e uma certa incapacidade de inteligência. E vamos mais além. Essa revolta, esse ódio iconoclástico, por assim dizer, dos protestantes com as imagens santas, com as imagens católicas, inclusive imagens esculpidas do século XVIII, como no caso do Palácio da Alvorada, me parece uma coisa extremamente bárbara. Porque parece coisa de milícia talibã. A milícia talibã fez a mesma coisa no Afeganistão, destruindo patrimônios culturais históricos de milhares de anos, justamente porque aquilo para eles era idolatria, reprodução de imagens. Então, meus amigos, fica por aqui e eu estou expondo aos seguintes esclarecimentos a respeito do que aconteceu. E muita gente ficou incomodadíssima, né? Porque certas pessoas tomaram partido do Bolsonaro e eu não tomei partido de ninguém. Eu tomei partido apenas do que eu acho que talvez seja o mais factível crer. Então, um grande abraço.